É uma oportunidade que está sendo dada não só para mim, mas para todas as mulheres aí que vêm trabalhando, a Silvia, a Aline, a Débora, ou entre outras árbitras. É uma oportunidade boa, mas assim, nós dentro de campo não tem diferença entre ser homens ou mulheres. A gente apenas vem exercer a função e ponto. Agora é uma curiosidade, são dois homens, né? Tanto o Kleber como o Flávio Lúcio Magalhães. O vestiário é um só. Como é que você faz a troca de roupa ali, o uniforme? É simples, há um revezamento. Eles ficam numa sala, eu troco, depois eu vou para a sala e eles trocam. Não tem problema quanto a isso. Tá certo, bom trabalho. Muito obrigado, pessoal. Tá aí Ana Paula Oliveira, João Guilherme, que há 7 anos trabalha no profissional. Curioso, Rui Guilherme, hein? Kiko Menezes. Muito bem, João Guilherme, deixa eu conversar aqui com o Anderson Lima, artilheiro do Grêmio com 5 gols do campeonato. O Anderson, o Juventude está ganhando o jogo agora e nesse momento o Grêmio se encontra na zona de rebaixamento. Isso aí vai ser um fator a mais para o time vir a campo hoje e derrotar o Vasco? Bom, é mais uma motivação, até porque a gente não quer se encontrar na tabela do jeito que está se encontrando. Mas o importante é a gente dentro de campo ser determinado e cumprir tudo aquilo que o professor nos pediu. O que o Dario Pereira pediu para vocês? Ele pediu sem a bola, bastante marcação. E com a bola a gente também atacar a equipe do Vasco, com todo respeito, mas a gente tem que também conseguir um resultado positivo. Obrigado, Anderson. João Guilherme. Muito bem, vamos aproveitar então agora e confirmar para você, assinante do Sport TV e do Premier Esportes, acompanhando no estado do Rio de Janeiro, as escalações de Vasco da Gama e Grêmio. Começando pelo time da casa. O Vasco vem para o jogo escalado pelo técnico Mauro Galvão, que foi jogador do Vasco e foi jogador do Grêmio também, ganhou títulos importantes nos dois. 1, goleiro Fábio, 2, Wellington Monteiro, 3, Wesley, 4, Wellington Paulo, meia dúzia, Ozéa, ganhando aí uma oportunidade. Número 5, da Silva, 9, Rodrigo Souto, 19, Beto confirmado, número 8, Marcelinho. A surpresa, o Souza, o Valdir estava escalado, mas o Souza entra com a número 7 e o Donizete, o Pantera, o veterano, com a número 9. Mauro Galvão terá no banco de reservas as seguintes opções. Você está vendo aí o banco do Vasco. Márcio, número 12, Claudemir, número 13, Fabiano, 14, Danilo, 15, Moraes, 16, Elitadeu, 17 e Alan, número 18. Dario Pereira empatou o Paysandu na última rodada com o Grêmio, empatou com o Paysandu 1-1 lá em Belém. Isso deu uma maior tranquilidade ao Dario Pereira, que manda o time do Grêmio a campo assim: Darley 1, Anderson Lima 2, Adriano 3, Roberto 4 e Roger número 5. Amaral, que está se despedindo hoje do Grêmio, vai para o Catar, número 8, Edu 6, Bruno 7 e o Carlos Miguel, que está voltando ao time com a 11, Flávio 9 e Caio, que também volta hoje à equipe, número 10. O Dario terá no banco de reservas, aí você está vendo o Dario Pereira, que assim como o Mauro Galvão foi um extraordinário zagueiro. 12, Marcelo Pitol, George, Renato, Douglas, Eduardo Nunes, Luiz Fernando e o Cláudio, que é conhecido como Cláudio Pitbull. Trio de arbitragem para Vasco da Gama e Grêmio, o trio sorteado para o jogo. Aí o cumprimento da Ana Paula Oliveira, né? Beijando ali carinhosamente o Kleber, o Wellington Abad, o árbitro da partida. A Ana Paula Oliveira, assistente número 1. E o Flávio Lúcio Magalhães, o assistente de número 2. Raul Quadros, o que você espera desse jogo Vasco e Grêmio? É um jogo difícil para as duas equipes, até por causa do lugar que eles ocupam na tabela do Campeonato Brasileiro. Os dois entram em campo seguramente preocupados em ganhar, preocupados em jogar bem e em apagar a imagem ruim que estão deixando até o momento neste Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos para o jogo Vasco da Gama e Grêmio. Até hoje em campeonatos brasileiros nós tivemos 33 jogos, 11 vitórias da equipe do Vasco, 7 empates e 15 vitórias do Grêmio, que leva vantagem nesse retrospecto em campeonatos brasileiros. O Vasco 4 vezes campeão do Brasil, o Grêmio 2 vezes campeão e a bola está rolando. E o Marcelinho já arriscando de longe, tentando pegar de surpresa ali o goleiro Darley. Um ótimo jogo para você, é o que a gente deseja aqui em São Januário, o complemento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro jogo das 6 da tarde, também Cruzeiro e Paraná. Saindo o gol nesse jogo, nós vamos informar e vamos mostrar o gol para você. Ali disputa no meio de campo Bruno. Muitos jovens jogadores vão surgindo e com qualidade nesse time do Grêmio, hein? Só que aparecendo num momento difícil de muita pressão no Estádio Olímpico. Anderson Lima, Caio. Voltando para o Anderson Lima. Fez a abertura para o Bruno, já ganhou. Ganhou do Ozéia, a bola não saiu não. Dentro da área, o Caio está pedindo, conseguiu se recuperar o Ozéia. Mas o último toque foi do jogador do Grêmio. Vamos ver o lance. Houve uma dúvida ali da Ana Paula Oliveira com o Kleber Wellington Abad. A princípio a Ana Paula não marcou não, mas o Kleber Wellington Abad assumiu a marcação e deu escanteio para a equipe do Grêmio. Aí Mauro Geraldo Galvão, campeão brasileiro em 96 pelo Grêmio,
e campeão da Copa do Brasil em 97 pelo Grêmio. Campeão brasileiro de 97, campeão carioca de 98, da Libertadores em 98 pelo Vasco da Gama. Escanteio cobrado, Anderson Lima, bola passando, vem no meio da área, chega para afastar a defesa, o Souza ajudando. O time do Grêmio mais uma vez com o Anderson Lima, fazendo boa bola na passagem para o Carlos Miguel. Apareceu ali para tirar o time do Vasco da Gama com o Oséia, mandando a bola de novo para a área, o desvio de cabeça do Flávio, e que defesa! Que defesa do Fábio, sensacional, impedindo o gol do Grêmio. Vale a pena a gente rever o lance. A defesa do Vasco acabou cochilando e o Flávio bem posicionado, o Fábio salvando o Vasco, hein? Eu diria que a defesa do Vasco parou, o Flávio saiu de trás e abaixou para cabecear. O perigo, se não fosse o Fábio... Aliás, uma cena comum, né? O Fábio salvar o time do Vasco aí de levar gols no campeonato. Que desagradabilíssimo, hein? Que isso? O que houve com o Anderson Lima ali, hein? O que ele tentou? Tentou meter essa bola aonde? Só se ele estava olhando para a piscina de São Januário. Queria isolar a bola, naturalmente. Esta segunda, 9 da noite, a volta de Galvão Bueno ao Bem Amigos, com convidados muito especiais. O jogador Roberto Carlos, pentacampeão do mundo do Real Madrid. O Vampeta, sempre com declarações polêmicas. O grande nome da música brasileira, da nova geração, o Nando Reis, ex-integrante do Titãs. Um programa muito especial, com muitas surpresas nessa segunda, na volta do Galvão Bueno ao Bem Amigos. Resultado da Copa Ouro, México goleou a Jamaica, hein? Já a gente confirma o placar para você. Seleção mexicana goleando a Jamaica. 5-0 no Estádio Azteca. Costa Rica e México, uma semifinal da Copa Ouro. Brasil e Estados Unidos, a outra. Os jogos vão acontecer na quarta-feira. Amaral tá indo embora, tá indo para o futebol do Catar. Acabou facilitando ali o da Silva. Bruno recuperou para o Grêmio. Apareceu o Rodrigo Souto para tirar. A torcida do Vasco faz o seu papel, incentiva o time aqui em São Januário. Você acompanhando com a gente em todo o Brasil, no Sport TV e no Premier. Vasco e Grêmio. Errou o Wellington Monteiro. Roger buscou na área o Flávio. Já cabeceou uma bola que obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa. Você está vendo aí o Flávio. Mais um jovem jogador que vai surgindo no time do Grêmio, ganhando oportunidades nesse momento difícil da equipe do Olímpico. Roger passou fácil ali pelo Wellington Monteiro, que teve que apelar e fazer a falta, hein? Com a mão, segurou com a mão. Mais uma vez o lance, olha só. Deveria até levar um cartão, hein? Porque foi realmente... Deu uma abraçada. Merecia. Ao quadros com a gente. Kiko Menezes acompanhando o Grêmio. Rui Guilherme acompanhando a equipe do Vasco. Aí o goleiro Fábio. Está orientando ali o posicionamento. Barreira do Vasco chega um pouquinho para a esquerda. Anderson Lima bateu direto e no desvio do Wellington Monteiro. Essa bola foi perigosamente na direção do gol, hein? É mais um escanteio para o time do Grêmio. Anderson Lima, que é um bom cobrador. Naquele primeiro escanteio lá, ele bateu muito mal, mas muito mal mesmo. Na bola parada, bate muito bem. Jogador revelado pelo Juventus, jogou no Santos, no São Paulo. E está no Grêmio desde 2000. E é o artilheiro do Grêmio com 5 gols, João. É sem dúvida uma arma do time gremista. Anderson Lima bateu curtinho para o Caio. Voltou para o Anderson, mandou para o meio da área. Saiu jogando ali a equipe do Vasco com o Wesley. Deu certa a jogada, o Souza acabou esticando, tocando lá na frente. Pela esquerda, boa passagem do Oséia, Donizete, Souza dentro da área. Só que a bola muito forte, tiro de meta para o Darley. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. O som da cantora brasileira Itamara Curax, hoje no Domingão do Faustão. Depois dos jogos que fecham essa rodada do Brasileirão, que você está acompanhando no Sport TV e no Premier, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Paraná.
Você vai ficar com o troca de passes. Luiz Carlos Júnior, Alex Escobar, Jorge Luiz Rodrigues e o Cláudio Vinícius Cerdeira analisando os lances polêmicos, os lances da arbitragem. Assim que terminarem os jogos, hein? Marcelinho tocando para o Wellington Monteiro. Roger na marcação. Wellington Monteiro tenta passar. Roger é um dos jogadores mais experientes do elenco, junto com o Derlei, um dos remanescentes daquele grande time do Filipão no meio da década de 90. Foi marcado um impedimento no lançamento, no passe para o Marcelinho. Vamos então atualizar você, assinante, quando a gente está vendo que o Marcelinho não estava impedido não, hein? Na hora do passe ele não estava impedido, a imagem mostra isso claramente. Vamos então mostrar aí os resultados dos jogos que terminaram. Atlético Paranaense 2, Bahia 1, Atlético vai para 13º, Bahia 16º. Mais jogos, mais resultados para você. Criciúma 4, Flamengo 3. O Flamengo tentou reagir, mas não deu. O Criciúma fica em 6º, o Flamengo 15º. Goiás 2, Goiás continua na lanterna. São Caetano 1, o Goiás venceu, mas continua na última posição. São Caetano está em 10º. Já já a gente traz mais resultados, hein? Lá pela esquerda, Oséia. Vem buscando bem o apoio, tocou para o Souza. Chegou rasgando ali para tirar de qualquer maneira o Adriano, que começou a sua carreira no Democrata de Governador Valadares, Minas Gerais. Carlos Miguel, Amaral. Tocou para o Carlos Miguel e tocou errado. Raul Quadros está aqui observando o jogo. Já já ele vai dar a sua primeira opinião sobre Vasco da Gama e Grêmio. De calcanhar, Donizete, belo lance para o Beto, falta! E dali o torcedor do Vasco já começa a vibrar, porque sabe que a chance do Marcelinho fazer um gol é muito grande. Você viu de novo o lance. Que beleza o toque de calcanhar do Donizete, hein, Raul? Maravilha, maravilha. Houve a falta. Agora o Marcelinho pede a bola, mas o Wesley se aproximou. Não sei se ele vai bater, ele se aproximou, bom, já até saiu. O Marcelinho ali, ele não vai nem pensa, né? E o Marcelinho com aquele seu ritual, né? Ele se ajoelha, conversa com a bola. Um dos maiores cobradores de falta e também de escanteio do futebol brasileiro dos últimos anos, sem dúvida. Trata a bola de você, né? Tem gente que chama de tu, Vossa Senhoria. Ele trata a bola de você. Kleber Wellington Abad tendo trabalho ali, como sempre, para manter a distância da barreira. Marcelinho e Beto, é uma boa chance. O torcedor do Grêmio seca, o torcedor do Vasco na expectativa. O time do Grêmio está todo na barreira. Exatamente, todo mundo lá dentro da área. Não tem ninguém do Grêmio fora da grande área. Marcelinho vai para a cobrança, com paradinha, bateu e a bola passou perto do travessão. Tem intimidade, né? Tem intimidade. Conhece do que faz. Mais uma vez aí a cobrança do Marcelinho. Hoje às 11 da noite você vai acompanhar depois do Sport TV News, em horário alternativo, o VT do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 com a vitória do Rubens Barrichello. Rubinho conseguiu a 6ª vitória da sua carreira. E o Cristiano da Mata, piloto brasileiro, também ficou em 7º, fez bonito, liderou inclusive 15 voltas na corrida, o Cristiano da Mata. Lançamento para o Flávio. Já saiu na cobertura aqui o Wellington Monteiro. Roger. Veio o Beto. Beto e Roger na dividida. Marcou apenas lateral para a equipe do Grêmio, o Kleber Wellington Abad. É o Campeonato Brasileiro no Sport TV e no Premier Esportes. Wellington Monteiro tocando para o Wesley, que está voltando ao time. O Fabiano foi barrado depois da goleada para o Cruzeiro por 4-1. Na entrada da área, Caio ajeitou, bateu para o gol. A bola amorteceu ali no Wellington Paulo. Mais resultados em Juventude 2, Paysandu 0. Juventude 22º, Paysandu 17º. Esse resultado péssimo para o Grêmio, porque colocou o Grêmio na zona de rebaixamento junto com o Goiás. Ponte Preta, 21ª colocada 1. Coritiba, 4º colocado, também 1. Mais um bom resultado do Coritiba, jogando dentro do Moisés Lucarelli. Vitória 0, São Paulo 2. Resultado que vai dando aí a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo, se bem que o jogo Cruzeiro e Paraná já começou e o Cruzeiro precisa de um simples empate para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Luiz Fabiano não jogou, foi expulso na última rodada contra o Atlético Paranaense. E o David, artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Luiz Fabiano com 15 gols, foi vendido para o Bordeaux da França por 5 milhões de dólares. Foi falta no Marcelinho, hein? Mandou seguir o Kleber Wellington Abad, Flávio.
Passou, o Wesley chegou, cometeu a falta e o árbitro marcou. Falta para a equipe do Grêmio. E o Marcelinho reclamando com o árbitro lá que ele foi derrubado. E foi derrubado sim. E nós vimos ali antes o lance do Marcelinho e esse aí o momento da falta do Flávio. Falta cometida em cima do Flávio. O goleiro Fábio está preparado ali no gol do Vasco. O Fábio, que é natural de União Bandeirante no Paraná. Está no Vasco desde 2000. Esteve recentemente na Seleção Brasileira na Copa das Confederações. E o Anderson Lima, se o Vasco tem o Marcelinho, o Anderson Lima é um bom cobrador de faltas, hein? Lá dentro da área, o Caio, também o Carlos Miguel. O Adriano e o Roberto vão para lá. Anderson Lima bateu direto e que perigo! A bola passa muito perto da trave. Ótima cobrança do Anderson Lima. A gente vê pelo outro ângulo, pelo ângulo de trás. Deu a impressão de que ele ia cruzar, mas ele bateu direto. Que cobrança, hein, Raul? Ele procurou o canto embaixo do Flávio e ela tirou tinta ali da baliza. Desvio de cabeça, Marcelinho vai atrás da bola. Que saber de brincadeira não. Ali o zagueiro do Grêmio mandou o Adriano para longe. Para onde o nariz estava apontando. Marcelinho cobrou o lateral, Oséia. Vasco e Grêmio 0-0, Cruzeiro e Paraná também 0-0. Chute de longe do da Silva. Vamos ver se a bola vai sair pela linha de fundo? Não, ela saiu aqui pela linha lateral. Tá mal de mira ali o da Silva. Que coisa, hein? Raul Quadros, o que você tá achando do jogo aqui em São Januário, hein? Me chamando a atenção o comportamento do time do Grêmio no campo. Eles alternam de 4-4-2 para 3-4-3. Ou seja, eles jogam com 3 zagueiros quando o Vasco, agora, por exemplo, eles estão com 3 zagueiros, Adriano, Roberto e o Roger. O Amaral planta na frente deles e os 2 laterais, tanto o Anderson Lima como o lateral esquerdo, Edu, o Roger. Eles se projetam. Deixa eu ver um pouquinho mais. Eu estou gostando do time do Grêmio, da armação do time do Grêmio. O Fique à Vasco vontade, não chega. fique à vontade, Raul. Lá vem o time do Vasco, Donizete. Pode chegar agora. A sobra pro Beto. Tá jogando ali o Amaral. Roger. Tentava esticada pro Flávio, muito mais pro Wellington Monteiro. Depois de Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Paraná, você vai ter o troca de passes. No Sport TV, o mais completo balanço da rodada do Brasileirão. Quando o Vasco ataca pela direita, o Roger se planta. Quando o Vasco ataca pela esquerda, quem se planta é o Anderson Lima. Mas os 2 saem alternadamente. Tô sentindo o Grêmio bem no jogo, hein? Da Silva. Tocando pro Boceia, Marcelinho. Aí a possibilidade de uma boa jogada para o time do Vasco no toque de categoria do Marcelinho. Rodrigo Souto, pode arriscar dali. Bateu o Rodrigo Souto e bateu mal. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Denise Fraga está de volta com novas aventuras no quadro Retrato Falado. Hoje no Fantástico. Nesta segunda, 9 da noite, a volta de Galvão Bueno ao Bem Amigos, com grandes convidados em Nando Reis, cantor Nando Reis, também o Vampeta, jogador do Corinthians, e o jogador do Real Madrid, Roberto Carlos. Muitas surpresas também nessa segunda no Bem Amigos, na volta do Galvão Bueno. 2 finalizações para cada lado até o momento. Roger. Bola tocada na esquerda para o Caio, não conseguiu cortar o Wellington Monteiro. Ainda o Caio, mas acabou cometendo a falta. Nesta segunda, 1 da tarde, você vai acompanhar mais um dia de transmissões do Mundial de Esportes Aquáticos aqui no Sport TV. Batida de longe ali do Roger. Acabou pegando mal. Durante toda essa semana, até o dia 27, você vai acompanhar o Mundial de Esportes Aquáticos aqui no Sport TV. E amanhã, 1 da tarde, direto de Barcelona, as finais de natação ao vivo. Com o Lucas Pereira, com o André Teixeira e com a participação também do repórter Pedro Bassan, direto de Barcelona, acompanhando o Mundial de Esportes Aquáticos. E na sequência você vai ficar com o Arena Sport TV, Kleber Machado recebendo os convidados para trazer todas as opiniões sobre os principais assuntos do futebol e dos outros esportes. Estamos chegando a 16 minutos do primeiro tempo, 0-0 Vasco e Grêmio.
Ao Quadros, o Dario Pereira disse que assim que o Carlos Miguel voltasse ao time do Grêmio, o time do Grêmio melhoraria, porque ele acredita que o Carlos Miguel pode armar melhor a equipe gremista. É o cara que se movimenta aqui por toda a intermediária do Grêmio, procurando a bola para fazer a jogada. É verdade que ele tá, nesse momento está soltinho ali. Ele é o cara que se movimenta em todo essa intermediária do Grêmio aqui, do time do Vasco. É dele que saem as bolas enfiadas para o Caio aqui do lado esquerdo. E o Carlos Miguel disse ter condições de jogar pelo menos 60 minutos na partida de hoje. Tá voltando de contusão o Carlos Miguel, o Caio também voltando hoje. O Tinga ainda continua entregue ao departamento médico, mas já está recuperado, deve atuar na próxima partida contra o Criciúma. Aí o Caio se movimentando na área. Anderson Lima mandou para o meio da área, subiu o Flávio. Junto com ele o Wellington Paulo. Voltou para o Anderson, tentou dominar. A sobra de bola é do Rodrigo Souto. Um show de eventos ao vivo no Sport TV, né? Nesta segunda, a partir de 7 da noite, o último jogo da decisão da Liga Futsal. Ubra e Carlos Barbosa. Ao vivo de Porto Alegre para você. No primeiro jogo ontem deu Ubra 2-0. A Ubra jogando por um empate para ser campeã pela 4ª vez da Liga Futsal. Será que estava impedido, hein? O que você achou, Raul Quadros? Pela imagem ali, eu não vi impedimento, não. Pela nossa imagem, na hora do lançamento é aquele negócio, é a hora do lançamento, né? E aí o Souza. Acabou sendo desarmado, Bruno. Entra bem ali o Wellington Paulo. Marcou falta o Kleber Wellington Abade. Entra bem e entra forte. Entrou forte ali o Wellington Paulo em cima do garoto Bruno. Mais uma prata da casa, mais uma revelação do time do Grêmio. Fez a tabela o Bruno com o Caio. Anderson Lima, um dos jogadores experientes desse time do Grêmio. Mesclando aí juventude com experiência. Marcelinho, tocou para o Donizete. Tem o Ozéia livre lá pela esquerda. O passe foi muito curto. Permitiu a chegada ali para fazer o corte do Adriano, que está jogando hoje com o Roberto. O Anderson Polga jogou contra o Paysandu em Belém na quinta. Já se apresentou o Sporting de Lisboa. E o Balói, zagueiro panamenho, que era do Independiente de Medellín, já está contratado pelo time gremista. Chegando pela direita, Wellington Monteiro. Marcelinho. Cruzamento do Beto. Chega para afastar ali o Roger. Evita a saída pela linha de fundo. E tem gol no Mineirão. Cruzeiro 1, Paraná 0. Cris. Zagueiro que tem feito muito gol, hein? Cruzamento na área. A bola vinha ali pro Donizete. Marcelinho. Rodrigo Souto. Marcelinho. Rodrigo Souto. Pode pegar de primeira. Bateu no Souza. Saiu chutando tudo, explode na defesa do Grêmio. Pressão do time do Vasco, da Silva, Rodrigo Souto. E a defesa do goleiro Darley. Com o mando de campo, João Guilherme, o Vasco tem 50% de aproveitamento. 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 17 gols e sofreu 17. E dos 30 pontos que o Vasco disputou com o mando, conquistou 15. E o Grêmio busca a primeira vitória longe do Olímpico, hoje aqui contra o Vasco. E mais do que nunca, né, Kiko? Precisa vencer, porque se empatar ou perder esse jogo, vai ficar na zona de rebaixamento. Deu a vantagem o árbitro. Marcelinho. Tem o Souza e o Donizete na área. Na passagem, o Wellington Monteiro. Olha o cruzamento. Estica a perna para tirar o Roberto. Voltou para o Wellington Monteiro. Cruzou, toque de cabeça. É gol! Gol do Vasco! E é do Pantera Donizete que faz a festa da torcida vascaína em todo o Brasil. Primeiro gol do Donizete nessa volta ao Vasco. Defesa do Grêmio facilitou. O Wellington Monteiro cruzou pela segunda vez. E o Donizete de cabeça mandou para a rede. Donizete, 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Raul Quadros. Não pode deixar a Pantera solta. Largaram o Donizete solto, ele cabeceia bem. Agora, a espera que o Marcelinho fez para passagem do Wellington para tocar a bola para ele, para sair o cruzamento, foi perfeito. O Marcelinho foi devagarzinho. Quando o Wellington passou, ele tocou. Ele cruzou 2 vezes. Na segunda, Pantera solta, bola na rede.
Boa tabela, Anderson Lima, Flávio, chega o time do Grêmio, Carlos Miguel Vinha apareceu ali para tirar o Wesley. Foi o 6º gol de cabeça que o Vasco marcou no Campeonato Brasileiro e, conforme você disse, João, primeiro gol do Donizete na competição. E o detalhe, né? Quando os jogadores do Grêmio reclamavam, o Vasco bateu a falta rapidinho, né, João? A defesa do Grêmio acabou facilitando ali, deixando o espaço para o Donizete marcar de cabeça. E nós dizíamos aqui que o Grêmio estava com... Olha a saída errada, ó. Olha a saída errada. O Beto chutou, a bola bateu no jogador do Grêmio, ia sobrando e o Fábio saiu para fazer uma boa defesa. Diga, Raul. Nós dizíamos aqui o posicionamento do Roger aqui pelo lado esquerdo. Ficam o Roberto, o Adriano e o Roger. Mas o Roger se movimenta muito, ele sai muito para o apoio. E foi aí que o Marcelinho tomou a bola, esperou a passagem do Wellington, absolutamente solto, para tocar a bola para dele sair, então, o cruzamento para o Pantera. Muito bem, estamos revendo a saída do Fábio, ele está sendo atendido. E você, assinante, quer ver o gol do Cris, o gol do Cruzeiro? Cruzeiro 1, Paraná 0. Daqui a pouquinho, hein? Nós vamos mostrar para você esse gol. O Cruzeiro fez 1-0 lá no estádio do Mineirão. Daqui a pouco a gente abre a janela e mostra esse gol do Cris. Estamos revendo aí o gol do Vasco por outro ângulo. Você viu como o Donizete subiu sozinho e o Darley reclamando imediatamente com a defesa, né? Claro, dá um mole pro Pantera, Pantera bota lá dentro na rede. Como eu falava com o Raul Quadros no nosso pré-jogo, o futebol do Rio de Janeiro vem aí de 10 derrotas seguidas nas 3 últimas rodadas do Brasileiro. Tirando o Wellington Monteiro, Beto. O torcedor do Vasco não gostou muito da contratação do Beto, não, porque ele é muito identificado com o Flamengo. Mas o Beto vai tentando ganhar o seu espaço. Donizete para o Souza. Tentava voltar o Souza. O Souza, aliás, João Guilherme, que pode também sair do time do Vasco, pode ir para o futebol do exterior, né? Já já o Rui Guilherme traz mais detalhes. Ele pode ir para o futebol espanhol. O clube é que ainda não foi revelado, João. Deram um totozinho na perna do Marcelinho ali. O Marcelinho está caindo aqui no lado direito do ataque do Vasco, nas subidas do Roger, no espaço vazio que tem aqui do lado esquerdo da defesa do Grêmio. Você viu ali no detalhe como o Amaral pegou realmente o Marcelinho, como disse o Raul Quadros, né? Toda a preocupação do Darley, chegando perto aí dos 600 jogos com a camisa do Grêmio, hein? Marcelinho, que efeito na bola, Darley! Volta essa bola para o Oséia. Incrível a trajetória dessa bola batida pelo Marcelinho. Oséia, boa finta. Vai jogando bem, com personalidade. Fez o cruzamento, mandou para a área. Cortou o Adriano. Voltou para o Beto, tentou ajeitar. Wesley. Marcelinho. Donizete. Fez o gol do jogo até aqui. Na hora que ia cruzar, foi cortado pelo Roger. Carlos Miguel. Que disposição está o Donizete, hein? 34 anos. Lá na direita, Flávio. Que finta sensacional em cima do Oséia. Lá vem o Flávio. Acabou conduzindo demais o Wellington Paulo tirando. Passamos de 24 minutos do primeiro tempo. Vasco 1, Grêmio 0. No Mineirão, Cruzeiro 1, gol do Cris, Paraná 0. E aqui em São Januário, o Souza tenta jogar individual. E a falta no Souza. Tô gostando também dos atacantes do Vasco. O Souza, o Donizete e o Beto. São jogadores fortes e que estão com disposição. Tá bem o Vasco na partida. Incrível a trajetória da bola, né? O Darley, com toda a sua experiência, desde 94, titular do gol do Grêmio, há 9 anos, portanto, não segurou, é claro. Tivemos um cartão amarelo aí para o jogador do Grêmio e me parece que foi para o Roberto. Exatamente, João. Confirmado o cartão amarelo para Roberto. Obrigado, Kiko. E o Vasco, como é que está? Com os dois laterais muito bem. Olha o Marcelinho. Marcelinho vai para a cobrança. Está tendo um trabalho danado ali para armar a barreira. Você vê aí o Mauro Galvão, que está começando a sua carreira de técnico, né? Começou no meio de semana no Mineirão, quando o Vasco perdeu para o Cruzeiro por 4-1, assumindo no lugar do Antônio Lopes. Era um grande líder, foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, Mauro Galvão. Marcelinho, que bomba! Bola pela linha de fundo. Vamos ver o gol do Cruzeiro, abrindo a janela do Sport TV e do Premier. Gol do Cris, a narração é do Rogério Correia. Por ali também na marca do pênalti o Cris, o zagueiro. Olha o cruzamento, a cabeçada do Cris. Gol! É, o Cris, depois que
voltou do Bayer Leverkusen da Alemanha, fazendo muitos gols aí pelo Cruzeiro. Raul Quadros. O Vasco, eu falava do Vasco, os dois laterais bem no jogo, muito bem, o Wellington e o Oséia, estou gostando desse Oséia. O da Silva e o Rodrigo Souto plantados na frente da zaga, dos dois zagueiros, e o Marcelinho acionando o Beto, o Souza e o Donizete. Estou achando o Vasco muito bem armado em campo. E o Oséia fazendo uma boa partida, hein? Tocando para o Marcelinho. Cruzou, mandou na área, chega para tirar o Roberto. Anderson Lima. É a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro sendo concluída com Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Paraná. Saiu ali o Fábio. O Wellington Paulo e o Wesley ficaram olhando um para o outro. Vai você, não deixa que eu vou. Ninguém foi e quase que o Caio chega. Vai que é tua, deixa que é minha e... Da Silva, voltando hoje também ao time titular do Vasco, na ausência do Bruno Lazzaroni. Marcelinho tenta dar velocidade. Edmundo com 2 costelas fraturadas não está jogando, vai ficar mais de um mês fora, como já disse o Rui Guilherme. Da Silva, Rodrigo Souto. Pelo alto, buscou o Beto. Donizete, está inspirado no jogo Donizete. Que bolão para o Rodrigo Souto, chutou, é gol! Gol! Rodrigo Souto mais uma vez faz a festa na torcida vascaína e o Donizete está demais. Que bola que ele tocou para o Rodrigo Souto ficar na cara do Danley e mandar para a rede. 2 para o Vasco. Rodrigo Souto fez o segundo. 0 para o Grêmio. Que beleza! Já falávamos do Donizete há poucos instantes, falávamos do Beto e do Souza. Agora o Donizete me descobre o Rodrigo Souto chegando, mas absolutamente livre no toque que o Donizete deu. Toque de quem quer jogar futebol, quem sabe jogar futebol e que, tomara que eu não queime a língua, que deu uma alegria ao futebol do Rio de Janeiro. Muito bonito o gol do Rodrigo e o Vasco está muito bem em campo. Rodrigo Souto que marcou o 2º gol dele na competição, João Guilherme. Detalhes com o Rui Guilherme. O Grêmio vai ficando numa situação complicada, hein? Com a vitória do Juventude diante do Paysandu por 2-0, o Grêmio vai ficando na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E lembrando, é claro, temos ainda muitas rodadas, ainda todo o 2º turno pela frente, o final desse primeiro turno, mas os 2 últimos colocados serão rebaixados para a Série B do ano que vem. Dario Pereira começou a ficar agitado agora, João, pedindo para o time tocar mais a bola. Ele que em 7 jogos dirigindo o Grêmio tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Informações do Kiko Menezes. Olha, nós temos um gol de bicicleta no Mineirão, hein? Aristizábal. Cruzeiro 2, Paraná 0. O Cruzeiro vai retomando a liderança. Inclusive tem uma dúvida se a bola entrou ou não. Já já nós vamos ver esse gol polêmico lá no Mineirão com a narração do Rogério Correia. Carlos Miguel. Tocando para o Flávio. Wesley. Beto deixou passar. Deu certo a jogada. Donizete. Donizete esticando para o Souza. A bola foi muito forte. Souza é mais um jogador que pode deixar aí o elenco do Vasco, como já informou o Rui Guilherme. Da Silva, mordendo, brigando, toque na esquerda para o Marcelinho. O Vasco joga bem. O Grêmio se defende. Marcelinho cruzou na cabeça do Donizete. Estava posicionado o Roger. Ali pelo meio, Bruno tenta sair jogando. Falta do Da Silva. Desculpa, João. O Vasco está com uma disposição incrível. E o Marcelinho está levando a loucura o Edu. Porque ele corre o campo todo e o Edu quer acompanhar e não consegue. O Marcelinho está sempre bem colocado. É pelo lado esquerdo, é pelo meio, é pelo lado direito. Está sempre procurando a bola para fazer a jogada de serviço aos companheiros. Ao Donizete, ao Souza e ao Beto. Muito bem o Marcelinho. Nessa segunda, 9 da noite, a volta do Bem Amigos com Galvão Bueno. Galvão voltando a apresentar o Bem Amigo nas últimas semanas. O Luiz Roberto esteve apresentando o Bem Amigos. E na volta do Galvão, nessa segunda, convidados muito especiais. Roberto Carlos, jogador do Real Madrid.
Vampeta e o cantor Nando Reis, fera da música popular brasileira, nessa segunda 9 da noite. E antes, às 7, a decisão da Liga Futsal entre Ubra e Carlos Barbosa, ao vivo no Sport TV. A partir de 7h15, a bola vai rolar às 7 da noite, entra no ar a transmissão do Sport TV. Anderson Lima. Vai chutar na entrada da área, bateu bem, a bola passou perto ali do gol do Fábio. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Alguns resultados encerrados, jogos que começaram às 4 da tarde. São Paulo 2, Vitória 0, sem o Luiz Fabiano. São Paulo com o comando do Rojas fazendo uma campanha excepcional, em 2 para o São Paulo, 0 para o Vitória, 2 para o Goiás, 1 para o São Caetano, Juventude 2, Paysandu 0, Ponte e Curitiba 1-1 em Campinas, Atlético Paranaense 2, Bahia 1, Criciúma 4, Flamengo 3. Criciúma vencia por 4-0. Beto. Bruno. Organizando, tocando para o Carlos Miguel. Flávio. Roger. Carlos Miguel, time do Vasco mordendo, pegando, marcando forte. Com uma disposição incrível, já dissemos. Muito bom o comportamento do time do Vasco no campo. João. Pois não, Rui. Olha, há 5 jogos, o time do Vasco não marcava 2 gols. O último foi a vitória de 2-0 em cima do Criciúma. Depois veio a vitória em cima do Fortaleza 1-0 e a sequência de 4 derrotas. É a campanha dos times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. A fórmula de pontos corridos expondo ainda mais a fragilidade técnica dos times do Rio, hein? Não estão conseguindo competir com equipes de outros estados. E por enquanto, né, João Guilherme, na Série A, só o Vasco é que está vencendo, porque o Flamengo perdeu e o Fluminense ontem também perdeu, foi goleado pelo Santos, né? É verdade, Rui, na Série A. Na Série B, o Botafogo, o melhor time do Rio no momento, é o líder da competição com 27 pontos. Palmeiras é o vice-líder com 26. Souza. Não tem ninguém para jogar, ele tentou ali passar a bola entre as pernas do Roberto. O Kleber Wellington Abad disse que o Souza cavou esse pênalti. Eu não diria pênalti, mas pelo menos obstrução. Detalhes do Raul Quadros, comentarista do Sport TV e do Premier, analisando o Vasco da Gama e Grêmio. 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Mais uma vez o lance para você, assinante, tirar a sua conclusão. Se o Souza tentou cavar o pênalti, se o Roberto realmente fez ali a falta, a obstrução. Carlos Miguel. Abrindo lá na direita para o Anderson Lima. Cruzamento na área, vem o Flávio, toque de cabeça do Carlos Miguel. Chegando a defesa para tirar, Rodrigo Souto vai tentar sair jogando. Beto. Wellington Monteiro. Mais uma vez o Rodrigo Souto, autor do segundo gol vascaíno. Beto, tocando na frente, esticou a perna ali para tirar o Roberto. O time do Grêmio está jogando com o Carlos Miguel. Já já nós vamos mostrar o segundo gol do Cruzeiro, um gol de bicicleta do Aristizábal, hein? Daqui a pouquinho. Marcelinho. Donizete já partiu. Estamos acompanhando Vasco da Gama e Grêmio para você aqui direto de São Januário. E depois dos jogos tem o troca de passes. Luiz Carlos Júnior apresentando os comentários do Alex Escobar e do Jorge Luiz Rodrigues. E o Cláudio Vinícius Cerdeira analisando a arbitragem. O mais completo balanço da rodada. Wellington Monteiro, o time do Vasco com uma disposição impressionante hoje, hein? Tocando para o Souza. Bem, o zagueiro Roberto chega para tirar. E tem uma coisa, hein? O Wellington Monteiro, o Wesley, o Wellington Paulo, Oséia é novo, chegou agora, tudo bem, mas os outros 3 já estavam aí. Essa zaga já tem o dedo do Mauro Galvão, de quem sabia muito jogando como zagueiro e que agora sabe muito para passar para eles. Estão jogando muito bem os zagueiros do Vasco, zagueiros que foram criticados
durante muitos jogos aqui em São Januário e até fora deles. Inclusive o Mauro Galvão estava, né, na comissão técnica do Antônio Lopes como treinador de zagueiros. Uma função nova. Já tem o dedo do Mauro Galvão nesses zagueiros aí, no futebol desses zagueiros. Marcelinho tentou passar pelo Roger ali, o duelo de jogadores experientes. Marcelinho chegou e cometeu a falta. Ô João, e o Mauro Galvão sabe, inclusive, que é interino aqui no Vasco, como treinador. Que lance esquisito ali, hein? Quase que o da Silva chuta a bola e algo mais do Marcelinho Carioca, hein? E houve a mão do Marcelinho, né? Nesta segunda, a partir de 7 da noite, o último jogo da decisão da Liga Futsal entre Ubra e Carlos Barbosa. Ubra jogando por um empate, venceu ontem Carlos Barbosa por 2-0. E na sequência, 9 da noite, a volta de Galvão Bueno ao Bem Amigos, com as presenças de Roberto Carlos. Não é o rei, o cantor não, é o jogador do Real Madrid. Também o Vampeta, jogador do Corinthians. E o Nando Reis, fera da MPB. Amanhã, 9 da noite, no Bem Amigos, com a volta do Galvão Bueno. Muitas surpresas no programa de amanhã, hein? Estamos chegando a 37 minutos do primeiro tempo. Bola recuada para o goleiro Fábio. E o Brasil perdeu para a Croácia por 4-1 na Federations Cup, a versão feminina da Copa Davis. E por isso perdeu a chance de entrar no grupo mundial. O Brasil, explicando para você, assinante, estava disputando a repescagem com a Croácia. A Federations Cup, como a gente já disse, é uma versão feminina da Copa Davis, é uma competição por equipes disputada, melhor dizendo, por países. Bruno não conseguiu fazer o toque. Sai jogando o Oséia lá pela esquerda. Souza está pedindo ali pelo meio. Marcelinho também. A bola para o Souza. Que toque de letra. Marcelinho tentou voltar. Da Silva. Detalhe é que o Vasco não está contando com o Edmundo hoje, né? Beto tentou o toque para o Souza. E vai ficar sem o Edmundo por mais de um mês. Edmundo fraturou 2 costelas no jogo contra o Cruzeiro. Outra notícia muito legal para o esporte brasileiro nesse domingo. O Guilherme Tâmega, o bodyboarding brasileiro, conquistou em Shark Island, na Austrália, a segunda etapa do circuito mundial de bodyboard. Ele que é bicampeão com esse resultado dessa etapa. Guilherme Tâmega, que é um dos grandes nomes do bodyboard internacional, o brasileiro. Torcedor do Vasco da Gama. E já foi atleta do Vasco também, o Guilherme Tâmega. Dois para o Vasco, 0 para o Grêmio. O Donizete voltando aos velhos tempos, hein? Fez o passe, mas acabou jogando mal ali o Donizete. Vamos ver o gol do Cruzeiro. O gol de bicicleta do Aristizábal. Abrindo a janela e a narração do Rogério Correia. Toque do Alex, hein? Pro Recife, agora pro Maurinho, chega na área, fez o cruzamento, Aristizábal bateu de bicicleta e gol! Muito bem, será que a bola entrou? Vamos ver. Nós ouvimos a narração do Rogério Correia, vamos ver, olha só. A bola entrou, hein? Lembrando que a bola tem que passar toda pela linha para ser considerado gol, e o goleiro do Paraná tirou lá de dentro, né? Tive a impressão de que entrou. Realmente foi gol, né, Raul Quadros? Nenhuma dúvida, o goleiro tirou a bola lá de dentro. E um golaço do Aristizábal, o Cruzeiro, melhor ataque da competição. E aqui em São Januário nós temos uma falta. O Wellington Paulo cometeu a falta ali na passagem do Caio. E o Grêmio tem mais uma oportunidade para diminuir. O juiz marcou jogo perigoso, é cobrança em 2 toques, João. Valeu, Kiko. Tá com o braço esquerdo erguido. O árbitro Kleber Wellington Abad, portanto, tiro indireto. 2 toques. Anderson Lima rolou. Carlos Miguel parou. Anderson Lima cruzava, o Wellington Paulo ficou sentindo ali o choque de cabeça com o zagueiro Roberto, hein? Aí o Beto, ainda fora de forma, voltando ao melhor ritmo. Beto trombou ali com o Amaral. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro.
Os principais acontecimentos do esporte. Sport TV News. Hoje, depois do Fantástico. Já no intervalo do jogo você vai ter os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver primeiro aqui na transmissão do Sport TV e do Premier os gols dos jogos deste domingo do Brasileirão. Também os números desse primeiro tempo, os melhores momentos de Cruzeiro e Paraná, de Vasco e Grêmio. Um intervalo repleto de atrações aqui no Sport TV e no Premier para você, assinante. Marcelinho vai para a cobrança. Rodrigo Souto. Chegou o Amaral. Chegou junto ali o Amaral. Cometeu a falta no Rodrigo Souto. Como joga futebol fácil esse Marcelinho. O toque dele é uma pintura. Todo toque dele é uma pintura. Que beleza. E o Beto também. Aqueles toquezinhos de primeira. Estamos vendo, para ilustrar o que você disse, Raul. O toque do Marcelinho que vai para a cobrança. Manda a bola com um efeito incrível na área. Vinha na cabeça do Souza. Bate na bola como ninguém. Último toque do jogador do Grêmio, do Roberto, que é natural de Palmeiras das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. Jogava no São Gabriel, do interior gaúcho, antes de jogar no Grêmio. É escanteio para a equipe vascaína. Lá vai o Marcelinho para dar aqueles toques que o goleiro sai na bola, a bola sai do goleiro. O Darley já enfrentou diversas vezes na sua carreira o Marcelinho. Sabe da dificuldade que vem por aí. Marcelinho na cobrança. Agora ele não bateu tão bem assim. Entendi, achei, percebi que ele quis bater talvez essa bola direto no gol. Só que foi muito alta. O último jogo entre Vasco da Gama e Grêmio aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, no dia 14 de agosto. E a vitória foi do Grêmio por 3-2. Foram 2 gols do Anderson Lima e 1 do Rodrigo Fabre. Detalhes do Kiko Menezes. Carlos Miguel. Virando para o Roger. Mais uma vez Carlos Miguel. Estava no grande rival do Grêmio, o Inter. Voltou esse ano para a equipe gremista. Tocou bonito de primeira, abriu para o Roger. Tentou mandar para a área, conseguiu. Da Silva chega para tirar. Segunda bola fica com o time do Vasco, com o Beto. Oséia na velocidade para o Marcelinho. Como corre esse lateral esquerdo, Oséia, impressionante. Partiu lá pela esquerda, em alta velocidade. Donizete Souza na área. Marcelinho para o Souza, ajeitou, tentou virar, perdeu o equilíbrio, chutou mal, ganhou de novo. Beto tentou uma tabela. Acabou não dando certo. Mas esse Oséia dispara lá pela esquerda e é difícil segurar, hein? Muito rápido, sabe jogar bola e está se entendendo perfeitamente com o Marcelinho quando o Marcelinho cai do lado esquerdo do ataque do Vasco. Depois de 10 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro dos jogos entre Vasco, Fluminense e Flamengo, nos jogos disputados por esses 3, o futebol do Rio, pelo menos por enquanto, vai conseguindo uma vitória aí. 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Flávio. De longe tentou o Edu, que isso, hein? Sobrou para o Anderson Lima. E o Wellington Paulo já ligou bem na esquerda para o Marcelinho. Que lançamento do Marcelinho para o Donizete. Souza na área, o cruzamento, a bola passa pelo Souza e passa também pelo Roberto. Olha, o Vasco completamente diferente do Vasco da última partida. É o Vasco jogando futebol, mostrando uma arte que, sinceramente, hein, eu não via há muito tempo neste time do Vasco. Perfeito, Donizete, Beto, Marcelinho, o da Silva e o Rodrigo Souto na frente do zagueiro, os 4 zagueiros, os laterais e os 2 de área. Muito bem o time do Vasco. E o Grêmio sumiu do jogo. Estamos chegando ao final do primeiro tempo. Já vai subir a placa aqui mostrando quanto tempo de acréscimo nós vamos ter em São Januário. No intervalo, muitas atrações em gols para você dos jogos de hoje. Você vai ver primeiro aqui na transmissão do Sport TV e também do Premier. Dentro da área para o Bruno. Rolando, chegou o Anderson Lima, fez o cruzamento, corte da defesa. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Papo com Armando Nogueira. Hoje, depois do Sport TV News. Vai lá para bater o escanteio, Carlos Miguel. 2 de acréscimo. Formação do Rui Guilherme, vamos até 47.
Escanteio, a bola viajando. O Fábio saiu em falso. E o Marcelinho tentou o toque, mas já tinha parado. Ali a jogada do Kleber Wellington Abate. Flávio. Chegando pela esquerda, o passe foi mal feito. A gente falou agora há pouco do grande resultado do Guilherme Tâmega, bicampeão da etapa de Shark Island na Austrália, do bodyboarding. E só um detalhe, o Guilherme Tâmega ainda é atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Marcelinho já vai se posicionando para receber essa bola do Fábio, que vem aqui na frente. Já no intervalo, os melhores momentos de Cruzeiro e Paraná, de Vasco e Grêmio. Olha o Flávio, chegou na cara do Fábio, tocou no cantinho e o Fábio espalmou. É o segundo lance entre o Flávio do Grêmio e o Fábio do Vasco. E o Fábio fazendo a defesa e evitando o gol gremista. Um bom time, que é o que o Vasco está mostrando aqui hoje em São Januário, tem um bom goleiro, que é o que também está mostrando aqui. E esse Flávio está sempre presente na área. Carlos Miguel pode arriscar para o gol. Limpou, chutou no canto, Fábio! De novo o goleiro vascaíno marcando presença quando apita o árbitro e termina o primeiro tempo. 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Rui Guilherme e Kiko Menezes. Muito bem, então, João Guilherme, os jogadores do Vasco vão deixando o campo de jogo. Vamos ouvir aqui o Pantera Donizete falando sobre o gol. Todos nós estamos de parabéns, ainda não acabou o jogo, né? Temos que voltar para o segundo tempo à mesma disposição. Essa é uma das melhores atuações do Vasco nesse campeonato, Donizete? Na sua opinião, até aqui? Não, acredito que o Vasco jogou bem e perdeu. Hoje nós estamos jogando bem e a defesa está muito bem parada e conseguimos fazer nossos gols. Kiko. Isso, Rui, deixa eu conversar rapidinho com o Carlos Miguel aqui. Carlos, qual é o principal problema que o Grêmio tem que corrigir para o segundo tempo? Não, aqui, a gente está, em vez de sair jogando, nós estamos jogando, dá muito chutão, isso aí facilita a defesa adversária. Toda vez que a bola vem no chão com a gente, com a nossa qualidade, nós conseguimos criar a chance, que até podia estar um pouquinho menor o placar aí. Tá bom, tá aí a volta do Carlos Miguel, que pode voltar para o segundo tempo, ele que está voltando de contusão hoje ao time do Grêmio, João. Ele que é, sem dúvida, Kiko, um jogador importante no time do Grêmio, Kiko Menezes. Gostou do primeiro tempo, Raul? Muito. Gostei muito do primeiro tempo, gostei muito do time do Vasco, gostei nos primeiros 10 minutos do Grêmio, depois ele ficou apático, o Vasco mandou no jogo. Agora o Vasco com Da Silva e Rodrigo Souto, à frente das zagas, dos dois zagueiros, o Wesley e o Wellington Paulo. Os dois laterais do Vasco apoiando e marcando também. Tem o dedo do Mauro Galvão aí nessa defesa do Vasco. E na frente, o Marcelinho comandando o jogo, o Beto dando toques maravilhosos de primeira, o Donizete com uma disposição incrível e o Souza também com disposição. O Vasco está bem no jogo. O Grêmio precisa que o Carlos Miguel, se é que vai voltar a partida, se vai voltar ao campo no segundo tempo, o Carlos Miguel precisa se movimentar mais para poder chegar junto ao Caio e ao Flávio, que estão isolados na área do Vasco. E com toda essa marcação do Vasco, todo o comportamento do Vasco em termos de marcação, não deu para o Caio, o Flávio 2 vezes e mais nada. O Bruno também desapareceu do jogo. O time do Grêmio precisa melhorar muito nesse segundo tempo e o Vasco, se mantiver o que mostrou no primeiro tempo, felizmente o futebol do Rio de Janeiro vai dar uma respirada bonita, porque o Vasco parece que, pelas contas que a gente fez por aqui, sobe 4 posições. Acho isso ótimo para o Vasco, para o Mauro Galvão, que é interino enquanto ganha, quando perde. Quando ganha, vai ficando e acaba ficando efetivo como o titular do Vasco. Kiko Menezes e Rui Guilherme no gramado. Muito bem, João, deixa eu conversar rapidinho aqui com o Flávio. Flávio, o que o Dario pediu para vocês? Pediu para acertarmos mais a marcação, principalmente no meio-campo, e acertar os atacantes para posicionarem melhor, para podermos sairmos com a bola mais confiante. Tá bom, obrigado, Flávio. O Grêmio que tem uma alteração, João. A entrada do Cláudio Pitbull, atacante, no lugar do Caio, que voltou de contusão e só disputou o primeiro tempo mesmo. Já o Vasco voltou para o segundo tempo com a mesma formação, João Guilherme. Legal, Rui Guilherme, Kiko Menezes. Vamos então para o início do segundo tempo. Espero que você, assinante, tenha gostado da primeira etapa. Vasco 2, Grêmio 0. Um ótimo segundo tempo para você, o que a gente deseja. Vasco da Gama e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Péssimo resultado para a equipe gremista.
que vai aí ficando na zona de rebaixamento com a vitória do Juventude diante do Paysandu. E o Vasco, se confirmar a vitória, vai subir 4 posições na tabela no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Vasco passaria para a 16ª posição do campeonato. Aí o Beto, contratação muito criticada pelo torcedor vascaíno, pela identificação do Beto com o Flamengo, e a bola está rolando. Vamos para o segundo tempo aqui em São Januário. Vasco da Gama e Grêmio. Já chegou ali forte no carrinho o Beto. Veja aí a disposição do Beto já no primeiro lance do segundo tempo. Cláudio Pitbull tentou o toque de calcanhar. Entendo como boa mexida do Dario Pereira a entrada do Cláudio, porque o Caio estava realmente apático, estava meio que fora de jogo. O Flávio estava sozinho na área, tentando até o impossível, jogar contra toda essa defesa bem armada e bem montada do Vasco. Anderson tocou para o Cláudio Pitbull, de novo o Anderson. No desarme do Beto, a bola volta para o Cláudio Pitbull. Bruno. Fábio está pedindo para o time sair da área. Anderson Lima fez o cruzamento. Rodrigo solto. Na sequência o Beto tirando. Acho que essa semana perdeu mais um jogador, né? O Henrique já tinha ido para o futebol da China, o Marques para o futebol do Japão e agora o Cadu foi para a Coreia do Sul para formar dupla de ataque com o Magno Alves no Chonbuk. Vai jogar lá na Liga Sul-Coreana, que depois da boa participação da Coreia na Copa do Mundo ficou realmente muito movimentada. Esse é o mesmo problema do Grêmio, João. O Grêmio perdeu. Vai você, depois eu continuo. Já as informações do Kiko Menezes, Anderson Lima. Cláudio Pitbull. Tentou driblar o Wellington Paulo. Na saída de jogo ali, o Amaral cometeu a falta no Donizete. O Grêmio perdeu muita gente, né, o Kiko Menezes? Pois não, João. Então, esse pode ser um dos grandes problemas que o Grêmio vem enfrentando. É um dos grandes problemas que o Grêmio vem enfrentando no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu o Luiz Mário, que foi jogar no futebol coreano. O Rodrigo Fabre, que voltou para a Espanha, para o futebol espanhol. E o Anderson Polga, agora que foi para Portugal, como você já disse no início da transmissão, assinando um contrato de 3 anos com o Sport Lisboa, recebendo para isso 1 milhão de euros para jogar no futebol português. Fora o Amaral, que está indo para o futebol do Catar, disputando a última partida hoje pelo Grêmio, João. É verdade, sem contar com a suspensão do Gavião, 90 dias, e do Christian, né, 60 dias. Punições aplicadas pelo STJD nesse Campeonato Brasileiro. Pela esquerda, o Souza. Fica sem opção ali para passar. Voltando o jogo para o Oséia. Da Silva. Tentou a virada, foi travado pelo Bruno. Wellington Paulo. Veio o Carlos Miguel. Jogada perigosa ali do da Silva, hein? Levantou demais o pé. Ô, João Guilherme. Pois não, Raul Quadros. Esses primeiros 15 minutos deste segundo tempo são importantes para o Vasco prestar atenção no comportamento do Grêmio. Não pode bobear, porque quando o time volta do vestiário, volta com a determinação de pelo menos tirar essa diferença aí. Olha lá. Cláudio Pitbull. Até aqui nós já tivemos 39 gols nessa rodada do Campeonato Brasileiro, com uma média de 3,3 gols por partida. Uma das melhores rodadas da competição em matéria de gols, hein? Que maravilha, que maravilha. Da Silva cometeu a falta. Falta cometida ali em cima do Edu. Mais um garoto. Revelado pela equipe do Grêmio, que está tendo chance aí na sequência desse Campeonato Brasileiro, o Edu. O Edu que começou no Grêmio mesmo, é de Porto Alegre. Anderson Lima vai para a cobrança. Lá para a área o zagueiro Adriano. Souza tirou na defesa, a bola volta para o Amaral. Amaral é outro que está saindo, né? O Kiko Menezes informou agora há pouco, está indo para o Catar. Anderson Lima. Mandou para a área. Bruno tentou ajeitar o toque, voltou para o Bruno. Olha o time do Grêmio. Lance normal ali dentro da área. Ana Paula Oliveira, ou melhor, do outro lado aqui o assistente, o Flávio Lúcio Magalhães, não assinalou nada. O jogador do Vasco, o Wesley, tirou uma bola perigosa. O jogo seguia. Deu a impressão de que a defesa do Vasco parou esperando o impedimento. Segundo o árbitro, a bola bateu na perna, na coxa do jogador do Vasco. Mas, portanto, normal que seguiu. O Grêmio teve aí uma boa chance. O Vasco, João Guilherme, que só não marcou gols em 3 partidas. Contra o Fluminense, o Juventude e o Paysandu.
Você viu onde foi o pé do Wesley? Pé altíssimo. Jogo perigoso ali dentro da área. Carlos Miguel. Boa finta. 2 fintas seguidas. Wellington Paulo tirando da Silva. Tirou meio esquisito o Ozea. Manda pra frente, Amaral. Rebote da equipe do Grêmio com o Roger. O Grêmio vai tentando reagir. O Grêmio perdendo já aqui na zona de rebaixamento. A pressão aumentando ainda mais no Estádio Olímpico, hein? O Grêmio que não venceu nenhuma ainda fora de casa nesse campeonato brasileiro. O time que mais perdeu até aqui na competição. Anderson Lima! Fábio! Essa bola aí entrar. Que defesa. Defesaço, ele foi de mão trocada. Olha lá, João. Essa bola ia no ângulo. Que defesa do Fábio. Que belo chute do Anderson Lima. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. O próprio Anderson Lima vai lá para o outro lado para a cobrança. Adriano lá dentro da área. Também o Cláudio Pitbull. Flávio, toque de cabeça. A bola vai para fora. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. As surpresas do Aguenta Coração e as loucuras da galera que se vira nos 30. Hoje no Domingão do Faustão. Daqui a pouco, depois dos jogos, vem aí o Troca de Passes com o Luiz Carlos Júnior, os comentários do Alex Escobar e do Jorge Luiz Rodrigues. E analisando os lances da arbitragem, o Cláudio Vinícius Cerdeira. Você vai ter o mais completo balanço da rodada. Nós vamos voltar aqui de São Januário falando tudo de Vasco e Grêmio e também sobre os outros jogos. Você vai ter a participação de toda a nossa equipe. Aí o zagueiro Roberto. Roger. Movimentação do Carlos Miguel. Roger vem para o apoio. Roger andou um tempo jogando como zagueiro, mas voltou aí para sua posição de origem. A lateral esquerda. Tem mais gol do Cruzeiro, hein? O melhor ataque do Campeonato Brasileiro não para de balançar a rede. Aristizábal de novo. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Paraná. Cruzeiro primeiro colocado. Disparado, Paraná na 12ª posição. O Cruzeiro vai chegando a 43 gols no campeonato, hein? Cruzeiro tem, com essa vitória, 43 pontos e vai chegando a 43 gols. Uma coincidência. Adriano. Boa chegada pela direita do Anderson Lima. O Bruno está dentro da área pedindo. Repare que o Carlos Miguel está por lá também. O cruzamento e o Fábio agradeceu o presente. E o Dario Pereira pede para o Pitbull, para o Cláudio Pitbull tocar a bola. E ele colocou o Cláudio Pitbull aqui em cima do lateral esquerdo Ozea para fazer aquela dupla Anderson Lima e Cláudio Pitbull em cima do Ozea. O Vasco tem que tomar cuidado. Rodrigo Souto achou o Marcelinho. Dividida. E segue o jogo. Bola rolando, o jogador do Grêmio fica sentindo, o Marcelinho já se levantou. Falta agora marcada do da Silva ali no Carlos Miguel. Olha a dividida aí entre o Marcelinho e o Roberto. O Roberto também chegou antecipando, foi uma trombada. E no choque pior para o zagueiro do Grêmio que ficou caído, mas já se levantou. E o Marcelinho deixou o pé na perna do Roberto. A Ana Paula Oliveira estava ali em cima do lance, poderia ter assinalado alguma coisa, mostrado para o árbitro se ela interpretasse que tivesse acontecido alguma coisa errada no lance, né? Mas foi uma dividida forte realmente. Aí o jogador Flávio, atacante da equipe do Grêmio, 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Estamos chegando a 9 minutos do segundo tempo. E aí um cartão amarelo ali no meio, me parece para o Souza, né? Exatamente, Souza, número 7 do Vasco, João Guilherme. É nessa subida aí com o Roger, né? O Souza deixou o braço ali escapar, atingiu o jogador do Grêmio, levou o cartão amarelo. Mostrado pelo Kleber Wellington Abad. Ontem nós tivemos o início, né, da rodada do Campeonato Brasileiro com os jogos Fluminense 1, Santos 4. Grande jogo à noite, Fortaleza 4, Atlético Mineiro 3, Corinthians 1, Guarani 0, Internacional 3, Figueirense 0. Os jogos de sábado que abriram a 20ª rodada do Brasileirão. Roger
Amaral se movimenta, busca pelo meio. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o terceiro gol cruzeirense lá no Mineirão, hein? Souza. Acabou cortando o Adriano, a bola bateu por último no Souza. E olha o juiz, ele estava mal posicionado ali, quase que atrapalhou o andamento do jogo. É a segunda vez, né, no jogo que ele se atrapalha com a bola. Não tem intimidade com a bola, ele tem que se atrapalhar com ela. Aliás, ontem no jogo do Brasil com a Colômbia pelas quartas de final da Copa Ouro, o árbitro também estava mal posicionado dentro da área, levou uma trombada, caiu feio. E aí o público em Miami foi ao delírio. A galera gosta, né? Gosta. João. Pois não. O técnico Dario Pereira vai fazer a sua segunda alteração no jogo. Vai entrar no meio-campo Douglas. Já eu informo quem sai do time do Grêmio, João. Deve sair daqui de cima o Carlos Miguel, que está me parecendo cansado. O Douglas vinha jogando exatamente no lugar do Carlos Miguel e o Paraná Clube diminuiu lá no Mineirão, hein? Fernando Miguel. Cruzeiro 3, Paraná 1. Daqui a pouco a gente mostra o terceiro gol do Cruzeiro e também o gol do Paraná Clube com o Fernando Miguel. Amaral. O Carlos Miguel está andando em campo, hein? Carlos Miguel está voltando de contusão, não está no melhor da sua forma. Vai tentando chegar o Carlos Miguel. Dividiu ali com o Beto, eles que foram companheiros no São Paulo Futebol Clube. Roger. Roberto. Tenta ser mais agressivo no jogo o time do Grêmio. Adriano. Fez o passe na frente. Chegou e se atrapalhou ali na saída. O Oséia deu de graça essa bola para o time do Grêmio. Ele saiu para dominar, ela bateu muito forte no pé dele, foi a lateral. Se ele domina, ele parte para um contra-ataque bom do Vasco. Durante toda essa semana você vai acompanhar as finais do Mundial de Esportes Aquáticos direto de Barcelona. Nesta segunda, as finais de natação, 1 da tarde com o Lucas Pereira, com o André Teixeira e com a participação direto de Barcelona do repórter Pedro Bassan. Mais um grande evento aqui no Sport TV, o canal campeão em eventos ao vivo, hein? Virada de jogo para o Douglas, ó, que entrou na partida. Carlos Miguel continua no jogo, hein? Douglas entrou no lugar do número 7, Bruno, meio campo. Bruno saindo, Douglas entrando. Carlos Miguel vai permanecer, quer continuar no jogo, mesmo sem estar no melhor da forma física. Lançamento para o Souza. Saiu aí o goleiro Darley, pegou e agora é hora da gente ver o terceiro gol do Cruzeiro. A narração do Rogério Correia. Tocou ali para o Leandro. Aí tenta jogar para o Aristizábal, recebeu, vai pintar o gol. Driblou o goleiro, bateu. Gol! Daqui a pouco a gente abre a janela de novo para mostrar o gol do Paraná com o Fernando Miguel. E o Cruzeiro, pelo menos no jogo de hoje, vai mostrando que não está sentindo tanta falta do David assim, que foi vendido para o Bordeaux da França por 5 milhões e 100 mil dólares. Marcelinho da Silva ajeitando de cabeça na passagem lá para o Wellington Monteiro. Vasco da Gama 2, Grêmio 0. Donizete e Rodrigo Souto fizeram os gols do Vasco. Marcelinho tentou de trivela colocar muito efeito na bola, acabou não dando certo. Amanhã, a partir de 7 da noite, o último jogo da final da Liga Futsal entre Ubra e Carlos Barbosa, direto de Porto Alegre. No primeiro jogo deu Ubra 2-0, Ubra jogando por um empate para ganhar pela 4ª vez o título da Liga Futsal. E na sequência, 9 da noite, a volta de Galvão Bueno apresentando Bem Amigos. Convidados muito especiais, Roberto Carlos, jogador do Real Madrid, Vampeta e o cantor Nando Reis. Um programa imperdível com muitas surpresas, hein, o Bem Amigos? Nessa segunda. Aliás, uma noite de segunda no Sport TV sensacional, hein? A final da Liga Futsal e depois o Bem Amigos. Wellington Paulo. Recuperou, ganhou ali do Cláudio Pitbull. Donizete. Perdeu para o Adriano. Donizete veio com uma vontade e o Adriano se desentendeu. Adriano perdeu a cabeça, não gostou da entrada do Donizete. Donizete foi lá, pediu desculpas. Olha só, mas também o Donizete chegou levantando o Adriano, hein? Depois ainda deu uma joelhada. Foi forte, foi desleal, merecia um cartão. Realmente merecia receber um cartãozinho ali o Donizete, hein?
Vamos para 15 minutos do segundo tempo. Cruzamento na área. Souza sempre ajudando a defesa. É um jogador alto, o Souza. Ele tem 1,85 m, começou no Madureira. Veio junto com o Léo Lima, né, que foi para o CSKA da Bulgária. Aqui para o time do Vasco. Donizete está fazendo sinal para o Mauro Galvão. Não sei se é para sair. O Mauro Galvão está pedindo para o time sair da intermediária e vir para o ataque. Anderson Lima. Tirou ali o Rodrigo Souto. Segunda bola do time do Grêmio com o Carlos Miguel. Recebeu o Anderson Lima. Vai encarar a marcação do Oséia. Fica sem opção. Adriano para o Anderson Lima. Tentou cruzar. Chegou travando ali o Souza. Tá indo bem ali atrás o Souza e ajudando a defesa. Mais uma antecipação do Souza. O torcedor do Vasco está aplaudindo. Ele já cortou 3 lances seguidos aí, hein? Ele está bem no jogo, muito bem. Tanto na frente, no meio e ali atrás também. Anderson Lima mandando para o meio da área. Souza ajeitando, olha só. Quarta bola seguida que o Souza quando está se revelando um zagueirão, hein? Só dá ele. A torcida grita o nome dele aqui em São Januário. Anderson Lima mandou para o meio da área. E agora a falta ali do Carlos Miguel no Rodrigo Souto. Vamos abrir a janela do Premiere do Sport TV para mostrar o gol do Paraná. Fernando Miguel fez o gol e a narração é do Rogério Correia. E o Paraná quer mostrar que o ataque pode fazer melhor. Olha o cruzamento para a área. Falhou ali o Arthur. Gol! É, que desagradável, hein? A falha do Arthur. Jovem e bom goleiro que está substituindo o Gomes. 3 para o Cruzeiro, 1 para o Paraná. Você vai ter todos os detalhes desse jogo no Troca de Passes. Logo após os jogos Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Paraná, com a apresentação do Luiz Carlos Júnior. Arthur está substituindo o Gomes, que está na seleção Sub-23 disputando a Copa Ouro. Carlos Miguel. Pela direita, Anderson Lima. Perseguido pelo Oséia, conseguiu cruzar. Vem o da Silva ali para tentar o corte. Carlos Miguel. Até que Carlos Miguel está conseguindo suportar bem, ele que estava um bom tempo parado. Da Silva chegou, ficou segurando o Carlos Miguel. E o Kleber Wellington Abad acabou marcando a falta. Cláudio Pitbull. Douglas. Carlos Miguel. Mandou lá para dentro da área. Flávio tentou o desvio de cabeça. Bola pela linha de fundo. Sport TV e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Denise Fraga está de volta com novas aventuras no quadro Retrato Falado. Hoje no Fantástico. É uma informação que vem do Mineirão, o Paraná Clube com 10 jogadores. O Ageu acaba de ser expulso. 3 para o Cruzeiro, 1 para o Paraná. O Cruzeiro vai se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. O São Paulo, que venceu Vitória por 2-0 em Salvador, vai ficando na vice-liderança com 41. O Santos, que ontem venceu a equipe do Fluminense, fica na 3ª posição com 37 pontos, mas tem um jogo a menos. O jogo contra o Atlético Paranaense não foi realizado devido às finais da Libertadores da América que o Santos disputou. Carlos Miguel tocando para o Adriano. Técnico Dario Pereira pedindo que o time do Grêmio comece a jogar mais pela esquerda. O time gaúcho está jogando só pela direita. Isso está irritando um pouco o Dario Pereira. Observação do Kiko Menezes. Marcelinho pode puxar um bom contra-ataque, hein? Donizete, estava impedido o Donizete, estava adiantado. Na hora do passe Marcelinho, ali o Darley perdeu a cabeça com o Donizete. O Darley que já tem um histórico, né? Amarelo para o Donizete. Amarelo para o Donizete, Rui? É, porque ficou retardando ali a bola, chutou para fora e o árbitro deu o cartão amarelo para o Donizete. E o Darley, que merecia um cartão também, que agrediu o Donizete? Deu um empurrão, né? Empurrou, deu um tapa no Donizete. Eu acho, né, Rui, que devia levar um também. Aí a opinião do Raul Quadros. Vamos ver aí o lance que aconteceu em cima. Olha só, olha o Darley. Ele deu ali ele apertou o pescoço do Donizete, hein?
Tá brincando com a verdade ele, né? Brincando com a pantera. Depois chora. É o Darley, que é um goleiro marcado aí na sua carreira por grandes títulos e grandes atuações, mas também por grandes confusões. Por isso é que eu disse que chora depois. Diz que não fez, não aconteceu nada. Adriano, vem o time do Grêmio. O Grêmio vai tentando pelo menos um empate aqui em São Januário. O Vasco vai vencendo por 2-0. Carlos Miguel rolou para o Adriano. Tentou a tabela. Tirou ali o Wesley. Donizete. Falta. Falta cometida pelo Roberto em cima do Donizete. Depois dos jogos, você vai ter o troca de passes assim que terminarem as partidas Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Paraná. O mais completo balanço da rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV, com o Luiz Carlos Júnior apresentando o Alex Escobar e o Jorge Luiz Rodrigues nos comentários e o Cláudio Vinícius Cerdeira comentando os lances da arbitragem. Faltas no jogo, 25 faltas fez o Vasco, 15 o Grêmio, 40 faltas no jogo até aqui. Passamos de 20 minutos. Roger tentou girar ali o Flávio. Lateral para a equipe do Grêmio. Aí Mauro Galvão. Aliás, no banco de reservas, dois zagueiros que foram grandes jogadores, né? Mauro Galvão e Dario Pereira. Beto, lançamento, Ana Paula Oliveira levanta a bandeira, impedimento do Souza. Estava e não reclama porque estava mesmo. E o Galvão chegou a protestar. A gente dizia aqui no início da transmissão que a Ana Paula Oliveira, assim como a Aline Lamber e a Silvia Regina, é claro que é uma novidade, são mulheres que estão ganhando espaço, entrando na arbitragem, apitando os jogos do Campeonato Brasileiro, mas elas estão se destacando muito também pela competência. É incrível a precisão da Ana Paula nessas marcações, hein? E outra árbitra também que é destaque é a árbitra FIFA de Goiás, Cirlei Cândida. Bom registro, Rui. De longe chutou o Flávio. Douglas. Boa virada. Time do Grêmio chegando. Dentro da área, fica pedindo pênalti o time do Grêmio, mas marca só escanteio o Kleber Wellington Abad, hein? Na jogada em que o Wellington Paulo fez o corte. Foi na bola, só bola. Vamos ver o lance? Foi o Wellington Monteiro que fez o corte. E ele realmente chegou na bola, né? Em cima do Adriano, o zagueiro, que foi lá para a área. Anderson Lima vai tentar colocar essa bola ali no meio da área, onde estão o Carlos Miguel, também o Cláudio Pitbull, o Flávio, o Roberto, o Adriano. O time do Grêmio vem todo para a área. Saiu bem o Fábio para pegar. E já sai jogando rápido no contra-ataque. Só que a reposição não foi muito boa para o Marcelinho, que acabou cedendo o lateral agora aqui na disputa com o Amaral. Durante toda essa semana, a partir de 1 da tarde, você vai acompanhar aqui no Sport TV as finais do Mundial de Esportes Aquáticos direto de Barcelona, nessa segunda, as finais de natação. Lucas Pereira, André Teixeira e o Pedro Bassan direto de Barcelona. Agora Donizete fez o passe para o Souza e eu tenho a impressão também que agora a Ana Paula errou, hein? Ela errou agora. Ela foi apressada, digamos assim. Realmente deu a impressão de que a Ana Paula errou nesse lance agora. Impedimentos 5 do Vasco, 0 do Grêmio. Olha só, não estava mesmo, hein? Errou feio a Ana Paula Oliveira agora. É, tem uma hora que a gente erra, né? Errar é humano. Errar é humano e ela acertou mais do que errou. O Vasco tá ganhando 2-0. Tá bem, podia ser o terceiro, mas... Amaral, tocando para o Anderson Lima. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. O time do Grêmio tentava chegar mais uma vez com o Cláudio Pitbull. Foi parado com falta pelo Wellington Paulo. Vai entrar Moraes no Vasco, já conversa com o técnico Mauro Galvão. Moraes tem a camisa 16, João Guilherme. Revelação da equipe do Vasco, e para muitos vascaínos o Moraes já deveria ser titular da equipe. Ele que é alagoano da capital, Maceió. Anderson Lima. Rolou. Chute de longe do Douglas. Fábio, muito seguro, fez a defesa. Que bom goleiro tem o Vasco, hein? Vai mexer aí na equipe do Vasco, Mauro Galvão vai colocar o Moraes ao quadro. É uma boa opção para o time vascaíno?
Eu acho que o Vasco já está na hora de pegar a bola e tocar. Chamar o Grêmio, tá? E tocar a bola. O Vasco tá muito recuado, tá deixando o Grêmio imprensá-lo na sua intermediária, da linha divisória à intermediária, vai. E o que o Grêmio precisa fazer, Raul? O Grêmio tá mal, o Grêmio tá pressionando, mas pressionando sem objetividade. Ele não consegue, agora um chute de fora da área, ele não consegue chegar na área do Vasco. Tem que procurar as laterais, as jogadas com os laterais dele, com o Anderson Lima e com o Roger, que simplesmente também se apagaram na partida. Tem que usar a força dos dois pelas laterais. Olha, o Cláudio Pitbull recuou essa bola lá do campo de ataque para o Darley, hein? Darley jogando bem adiantado. Dá um chutão para frente. Porque pelo meio tá congestionado. Não dá. Se não for pelas laterais, não vai chegar a lugar nenhum e o Vasco agradece. Quem vai sair é o Beto, João Guilherme. Ok, Rui Guilherme. As emoções do Campeonato Brasileiro para você no Sport TV e no Premier. Anderson Lima. Boa chegada do Anderson. Carlos Miguel dentro da área. Se enrolou um pouco. Voltou. Chute do Cláudio Pitbull foi travado. Escanteio para a equipe do Grêmio. O Corinthians, o time que mais subiu até o momento nesta rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Subiu 5 posições o Corinthians. O Atlético Paranaense subiu 4 e o Vasco, se confirmar essa vitória, também vai subir 4 posições. Já saiu o Beto com a número 19 e entrou o Moraes com a número 16. Tá no jogo Moraes, o garoto Moraes alagoano. Escanteio que o Anderson Lima vai para a cobrança. Alex, quarto gol do Cruzeiro. De falta o Alex, hein? Quem vai parar o Cruzeiro? 4-0, 4-1 Cruzeiro diante do Paraná. Fábio. Já tinha sido marcada a falta em cima do goleiro do Vasco da Gama. Confirmando o Cruzeiro 4-1 para o Paraná. Gol do Fernando Miguel. Alex de falta. Posso te fazer uma pergunta, João Guilherme? Pode. Será que o Cruzeiro, Vanderlei e Luxemburgo, os dois estão preocupados com o Campeonato Brasileiro com pontos corridos? Eles estão preocupados em ganhar o título. Não estão preocupados porque se prepararam, estão muito bem na tabela. Quem tem que estar preocupado é quem não se preparou para disputar o campeonato em pontos corridos. Tem sido mostrado, né, na televisão todo o aparato que tem o time do Cruzeiro. A estrutura é a melhor do Brasil. Realmente é uma estrutura fantástica. Veja aí o lance que o Fábio dividiu ali na área. Foi marcada a falta pelo Kleber Wellington Abad em cima do goleiro Fábio. E o jogador do Grêmio acabou se jogando ali, dando a entender de que o Fábio que teria cometido a falta nele. Na pequena área o goleiro foi chargeado, como se dizia. Foi chargeado e não pode. Na linha de fundo, Adriano, zagueiro. Não está jogando mais de zagueiro, né? Ele está como atacante, como lateral. Afastou a defesa, o Wellington Paulo chegando para tirar. Anderson Lima, o Grêmio vai na base da pressão. Torcedor gremista que está incomodado, né? Você gremista que está acompanhando a transmissão, porque o Internacional venceu 3-0, o Juventude venceu o Paysandu 2-0. O Grêmio vai perdendo mais uma. Oséia. Foi marcado um impedimento mais uma vez pela Ana Paula Oliveira. O impedimento do Souza. O impedimento do Souza. Me parece que ela acertou. Vamos ver. O Souza estava adiantado. O Souza estava adiantado. Ela acertou. O Souza estava adiantado. A bola vinha para o Oséia, mas o Souza estava participando da jogada. Esses e outros lances polêmicos de Vasco e Grêmio e também das outras partidas, você vai ter a análise do Cláudio Vinícius Cerdeira no Troca de Passes, que vem aí logo após o Brasileirão 2003 aqui no Sport TV. Fico com a sua opinião também, viu, Raul? Acho que ela acertou nesse lance. Ela acertou e vou dizer mais a você, hein? O Souza levantou a mão para ela e se acusou, tipo assim, marcou agora certo. Ele se projetou na hora do lançamento, antes da bola sair dos pés do Marcelinho. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o quarto gol do Cruzeiro, o gol de falta do Alex. O Cruzeiro vai ganhando do Paraná por 4-1. Goleiro Darley. Se não me engano, né? 575 jogos hoje com a camisa do Grêmio. Quer bater o recorde do Tarcísio, que tem 717 jogos. Marcelinho na cobrança, Darley. Espalmando o Darley. Carlos Miguel sai jogando para o time gremista. Que cobrança e que defesa do Darley. O Marcelinho, João Guilherme, que dos 8 gols marcados, 4 foram de falta e 2 de pênalti.
Essa a primeira finalização do Vasco no segundo tempo, hein? Errou o árbitro. Errou o árbitro. Não houve absolutamente nada. Os jogadores do Vasco nada fizeram agora aí. João, só confirmando para você. O número de partidas do Darley com a camisa do Grêmio resulta em 579 jogos. Ok, informação aí correta, portanto, com o Kiko Menezes. E a cobrança do Marcelinho, a defesa difícil do Darley. Mais um grande lance do jogo para você, assinante. Assim que a gente tiver um tempo aqui na transmissão de Vasco e Grêmio, nós vamos chamar o gol do Cruzeiro lá, hein? Com o Rogério Correia, o gol de falta do Alex. Chega na linha de fundo. O Adriano cruza, manda para a área. Tirando o Rodrigo Souto. É, pelas laterais que vai chegar na linha de fundo. Senão não chega, não vai conseguir nada o Grêmio. Tem que ir pelas laterais. Anderson Lima. Mandando para a área e o Fábio pegando. Agora a hora da gente abrir a janela e mostrar o gol do Cruzeiro. Gol do Alex. Rogério Correia. Lançamento do Marcelinho, sai tirando ali o Anderson Lima. A gente mostra já já o gol para você. E lá vem Grêmio. Cláudio Pitbull. Chegou, chutou no cantinho para fora. Que chegada do time do Grêmio. E agora é a hora da gente ver o gol. Vamos lá. Vai mexer, portanto, o Cruzeiro. Vai mexer pela segunda vez. Olha o Alex. Bateu! Gol! Que golaço do Alex. Está jogando muito. Cruzeiro 4, Paraná 1. Da Silva. Chegando com o Souza. Rodrigo Souto vindo do jogo na direita para o Wellington Monteiro. 31 minutos do segundo tempo. Moraes. Acabou sendo empurrado ali. A Ana Paula já levanta a bandeira. Sinaliza para o Kleber Wellington Abate que aconteceu a falta no lance em cima do Wellington Monteiro, que está aí sentindo câimbras. É muito esforço, muita correria no jogo. E realmente o Roger chegou atropelando tudo. Não há o que discutir com essa imagem, né? Nada. Nesta segunda, 7 da noite, a última partida da final da Liga Futsal, Ubra e Carlos Barbosa. E depois, 9 da noite, a volta de Galvão Bueno. Bem, amigos. Com o Roberto Carlos, jogador do Real Madrid, o Vampeta e também o Nando Reis, o cantor, a fera da MPB, participando. Rodrigo Souto para o Marcelinho. Subiu ali o Roger. Amaral tentou dar ali o lençol, cronometragem, bola em jogo 57%, bola parada 43%. Posse de bola, o Grêmio com muito mais, 66%, o Vasco com 34%, os números do scout do Sport TV. Até aqui nessa rodada do Campeonato Brasileiro nós tivemos 2 vitórias de times visitantes. O São Paulo venceu o Vitória por 2-0 em Salvador e o Santos goleou, venceu o Fluminense por 4-1. Olha o lençol do Amaral. Não é muita característica dele não, mas agora ele fez um lance bonito, hein? Não é muito a dele não, né? Mas de vez em quando, né? Donizete acabou perdendo ali na saída para o Roger. E o Moraes, lindo lance. Lindo lance do Moraes. Em cima do Anderson Lima. Tirou o Roberto. Amaral saiu jogando. Rodrigo Souto na dividida. Donizete. Amaral chegou com muito apetite ali na jogada. Fez a falta no Donizete, hein? Essa é a dele. Olha só como ele esqueceu a bola e deu um pisão ali no Donizete. Donizete, que estava jogando no Tigres do México, voltou. Não se deu bem lá no futebol mexicano nessa última passagem, o Donizete. Darley preocupado, Marcelinho na cobrança. Marcelinho sempre na bola parada, é uma possibilidade real de gol. Uma chance que o Vasco tem aí para aumentar o placar aqui em São Januário. É de longe, mas o Marcelinho já fez gols na carreira dele daquela posição ali. E a bola, quando sai dali do pé dele, vai. Vem com muito efeito. Ao lado do Marcelinho da Silva. Marcelinho bateu com efeito na direção do gol. Darley foi nela e a bola passa. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Papo com Armando Nogueira. Hoje, depois do Sport TV News. Você viu que imagem legal?
câmera ali ao nível do gramado, pegando a trajetória da bola, o mergulho do Darley, o efeito dela. E como a bola passou perto, né? É para você, assinante do Sport TV e do Premier, se sentir realmente no clima do jogo. Marcelinho, Donizete já partiu para a área, o Souza está por lá também. Ele rolou bem para a chegada do Rodrigo Souto, que cruzou. Vai chegar o Adriano, Moraes. Ganhou o lance o Moraes, tentou o drible. Adriano, que é um bom zagueiro, revelado pela equipe do Grêmio. E o Grêmio sai tocando errado. João. Pois não, Raul. A entrada do Moraes no time do Vasco devolveu ao Vasco o toque de bola. E era o que o Vasco estava precisando. O Vasco tomou conta de novo da intermediária do Grêmio. Souza. Não conseguiu tocar a bola o time do Vasco. Anderson Lima. Boa antecipação do Wellington Paulo. Flávio recuperando. Carlos Miguel. Para quem disse que ia jogar só 60 minutos, até que o Carlos Miguel está indo, né? Está segurando bem o ritmo da partida. E o Roger acabou não controlando a bola, acabou saindo. Marcelinho. Viu bem a chegada lá pela direita do Wellington Monteiro. Souza e Donizete dentro da área. Marcelinho também. Lá vem cruzamento. Adriano chegando para tirar. Cláudio Pitbull. Quase conseguiu pegar essa bola. Aqui o Oséia. Anderson Lima fez a falta, hein? O que você está achando desse lateral esquerdo do Vasco que está ganhando hoje uma chance, o Oséia? Eu gostei muito dele, muito. Ele se plantou um pouquinho mais porque o Dario Pereira colocou o Cláudio e o lateral direito, o Anderson Lima, em cima dele. Agora, com a entrada do Moraes e a volta do toque de bola do time do Vasco, ele começa a se libertar, começa a sair de novo para o jogo. Gostei muito dele. Rápido, ágil, sabe jogar futebol. E eles têm entrosamento, o Oséia e o Moraes da equipe júnior do Vasco, né? E aí ele está jogando porque o Edinho está machucado. Oséia, que veio do Vila Nova de Nova Lima. E o técnico Dario Pereira olha para o banco e faz cara de desanimado, João, já que o Grêmio... Vai você, depois eu continuo. Anderson Lima. Aí no Anderson, tocou bem para o Flávio. Grêmio numa situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. Está na penúltima colocação com os resultados dessa rodada, hein? O Oséia veio para o Vasco, indicado pelo Paulo César Guzmão. Hoje auxiliar do Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. Já foi técnico do Vasco, já foi goleiro do Vasco. Preparador de goleiros do Vasco. Só para completar a informação, João, sim, o técnico Kiko. Dario Pereira não conta mais com nenhum atacante para entrar nesse jogo contra o Vasco. No banco ele ainda tem o George, que é lateral direito, o Renato, o zagueiro, o Eduardo, que é meio campo, e o Luiz Fernando, que joga na zaga e também na lateral esquerda. A gente percebe a aflição, né, do Dario Pereira, que é um profissional experiente no futebol, mas a cobrança é muito grande. O torcedor gremista não está querendo saber que o time está com vários desfalques, muitos jogadores saindo, suspensos, machucados. O torcedor está cobrando resultado pela grandeza do Grêmio, do fato do time estar na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. E se comenta em Porto Alegre que o Renato Gaúcho pode assumir, que o Adilson, ex-zagueiro do Grêmio que estava dirigindo o Paraná, também pode assumir. Tudo isso gera uma pressão, um clima realmente muito grande. Mas o Adilson não joga, o Renato Gaúcho não joga mais. E para falta de sorte do Grêmio, o Vasco hoje veio inspiradíssimo para o gramado de São Januário e está dando uma aula de futebol. O Marcelinho jogando muito, o Souza muito bem na partida, o Donizete bem demais, o Moraes entrou muito bem. Então o Grêmio não vai sair disso. Não joga pelas laterais, quer jogar pelo meio, não dá. No meio está congestionado, o Vasco não deixa jogar. Olha, 5 para o Cruzeiro, 1 para o Paraná, hein? Leandro, como o torcedor cruzeirense chama, a máquina azul. É impossível. Já já a gente mostra o gol do Cruzeiro. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, depois do futebol, os normais. Empurrão ali do Flávio em cima do Wellington Monteiro. Bola com o Amaral. Já já vem aí o troca de passes. Luiz Carlos Júnior comandando troca já já assim que terminarem os jogos das 6 da tarde. O mais completo balanço da rodada, hein? Donizete. Boa bola do Donizete pro Marcelinho. Tocou na frente pro Souza.
Impedimento marcado pela Ana Paula Oliveira. E o detalhe que, pela bandeira eletrônica, ela comunicou o Kleber Wellington Abad, porque o lance estava seguindo quando ela levantou a bandeira e só depois é que ele apitou. E mais uma vez, o Cláudio Vinícius Cerdeira vai falar sobre a arbitragem no troca de passe, mas ela acertou, hein? Ele vai cansar de falar, porque teve tanta coisa aqui. Aí o Marcelinho tá sentindo muito, hein? Tá sentindo bastante. Marcelinho que fez o passe e na dividida com o Adriano, acabou sentindo o Marcelinho Carioca. O Grêmio vai preparar a terceira e última alteração. Vai entrar o George, lateral direito, no lugar do atacante Flávio. Nessa rodada nós tivemos 9 vitórias de times da casa, de equipes mandantes. O Marcelinho, até o momento que está aí recebendo o atendimento do Departamento Médico do Vasco, tem 5 finalizações. O jogador que mais vezes finalizou no jogo. Tomara que não seja nada demais, né? Porque uma notícia ruim, depois do que ele apresentou, que brilhou nesse gramado de São Januário, é muito lamentável. Tomara que não seja nada demais. Ali o médico do Vasco, doutor Alexandre Campelo, acompanhando o Marcelinho. E aí no detalhe para você, o momento que a Ana Paula Oliveira levantou a bandeira, ela levantou com um pouco de atraso, mas acertou na marcação do impedimento. Tudo isso é normal porque é uma grande novidade, né? Uma mulher trabalhando como assistente, apitando os jogos, então tudo que as mulheres fizerem, pelo menos durante algum tempo, vai surtir uma repercussão muito grande até que todos se acostumem com a presença das mulheres na arbitragem do futebol do Brasil, mas sempre ressaltando, elas estão indo muito bem, hein? Estão sendo muito competentes. Sem dúvida nenhuma, João Guilherme, sem dúvida alguma. Veja como, eu estou impressionado como corre esse Oséia, lateral do Vasco. Essa bola era perdida e ele ainda conseguiu arrumar uma falta aqui. Olha, e há pouco o Marcelinho e o Darley discutiram, porque o Marcelinho entrou pelo campo, depois foi por dentro do gol do Darley, depois saiu e agora vai estar pedindo para voltar lá do outro lado. Quando o Danilo vai entrar no Vasco, Danilo número 15, e quem vai deixar o campo é o Donizete com a número 10. Donizete aplaudidíssimo pela torcida vascaína, ele que foi importante na conquista da Libertadores da América em 98, formava a dupla com o Luizão. Voltando ao Vasco e sendo aplaudido, realmente jogou bem o Donizete. E jogou a camisa dele lá para a torcida. Saiu e jogou a camisa para a torcida. Merecidamente os aplausos, merecidos os aplausos para o Donizete, para a Pantera. Gostei muito da atuação dele. E o Jorge já está no lugar do Flávio também no time do Grêmio. Portanto, Danilo e Jorge entraram. Danilo no Vasco, Jorge no time do Grêmio. Moraes tenta puxar na base da habilidade, vem o Amaral na marcação, não dá espaço para o Souza, mas comete a falta. Já vem aí o troca de passes. Assim que terminarem os jogos, o Cruzeiro fez 5-1. Gol do Leandro, daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse gol. Com a narração do Rogério Correia. Olha que passe no fogo do Roger, hein? Deu tempo do Roberto consertar. Anderson Lima e Oséia. Na dividida, a bola sobrou para o Wellington Paulo. O Goiás venceu hoje a equipe do São Caetano. Vai para 15 pontos, mas continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. Aí o George, que entrou no lugar do Flávio. E nós vamos ver o 5º gol do Cruzeiro. A narração é do Rogério Correia. Estão contabilizando aqui só o do Jardel e do Alex por enquanto. E olha o Leandro, bateu! Gol! Faz a festa o torcedor cruzeirense em todo o Brasil. Cruzeiro que nunca conquistou o Campeonato Brasileiro desde que ele foi disputado a partir de 1971. Cruzeiro foi vice-campeão em 1998, quando perdeu para o Corinthians, em 74, quando perdeu para o Vasco, em 75, quando perdeu para o Internacional, mas nunca chegou a esse título tão importante. Cruzeiro que tem uma galeria de títulos imensa, mas não tem o título de campeão brasileiro. Que jogada, Danilo chegando no time do Vasco, Souza. Tentou o último drible, o Adriano chegou para fazer o corte. Estamos indo para os momentos finais do jogo aqui em São Januário. Boa jogada do George. Mauro Galvão começou mal, levando uma goleada, mas agora vai se reabilitando. O Zé botou a mão na bola, nitidamente, hein? Detalhe do Rui Guilherme.
Wellington Paulo mandando na frente. Recuperação do Roger. Abriu para o Cláudio Pitbull. Foi para cima, mandou o cruzamento, foi travado. É escanteio para o time do Grêmio. O Grêmio, com essa derrota de hoje aqui, se torna o time que mais vezes foi derrotado nesse campeonato brasileiro. 11 derrotas, hein? Uma campanha realmente que não é condizente com a grandeza do Grêmio. E um dos que não venceu fora de Porto Alegre. A partir de agora, falamos para todo o Brasil, o estado do Rio de Janeiro acompanhando com a gente os momentos finais de Vasco e Grêmio. Cruzamento, bola na área, saiu o Fábio. De soco tirando, Danilo. Vem para afastar. Só para completar a informação, João, em 8 jogos, dirigido pelo Dario Pereira, o Grêmio perdeu 5 partidas. Detalhe do Kiko, Oséia cruzando, a bola bate no Adriano, é escanteio. Vamos ter 4 minutos de acréscimo, até 49 vai a partida. Esse jogo que está sendo transmitido também para os assinantes da TV Globo Internacional. Os vascaínos e gremistas que estão morando fora do Brasil acompanhando em especial esse jogo. Danilo recebeu livre na entrada da área, chuta para o gol, chuta fraco e o Darley pega. Terminou agora há pouco no Mineirão. Rogério Correia narrou com os comentários do Dario. Reportagens do Odilon Amaral e do Flávio Júnior. 5 para o Cruzeiro, 1 para o Paraná. Cruzeiro 43 pontos, 45 gols. Líder do campeonato, ataque mais positivo. Uma campanha extraordinária. Daqui a pouco no troca de passes todos os detalhes sobre Cruzeiro e Paraná e Vasco e Grêmio, hein? Vamos até 49 minutos. Temos, portanto, mais 3 minutos de jogo. Marcelinho. De 3 dedos ele bateu na bola, tocou para o Moraes. Oséia para o Marcelinho. Danilo. Torcedor do Vasco grita olé e o time vai se empolgando aqui em São Januário. Moraes. Que finta do Moraes. Kleber Wellington Abad marcou a falta, o Anderson Lima dá uma bronca. O time do Grêmio extremamente nervoso e não é para menos. Olha o Marcelinho como bateu na bola, ó. É brincadeira isso. É fácil para ele jogar futebol, né? É fácil para quem sabe, né? É simples. Souza. Danilo. O time do Vasco vai tocando a bola, vai gastando o tempo, vai passando. Falta marcada do Adriano aí em cima do Danilo. 47 minutos, vai terminar o jogo. O futebol do Rio de Janeiro vai quebrando aí uma marca vergonhosa, hein? 10 derrotas seguidas de Vasco, Flamengo e Fluminense somados os jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai quebrando essa série. Eu prefiro esquecer essas 10 derrotas e me lembrar daqui pela semana inteira da grande exibição que o Vasco deu aqui em São Januário em cima do Grêmio. Uma belíssima de uma exibição, João Guilherme. É verdade, e a gente também espera que o Grêmio, pela sua importância no futebol brasileiro, venha a melhorar na competição. O Grêmio que já esteve rebaixado para a segunda divisão em 91, mas não disputou. Houve uma manobra, uma virada de mesa. Evidentemente que nós torcemos por isso também. Souza. Boa jogada. Ele ganhou na velocidade. Vem o Souza. O Marcelinho e o Souza se atrapalharam ali. O Souza quis fazer a jogada dele, o Marcelinho ia para pegar a bola, os dois acabaram se atrapalhando. Acho que o Souza cresceu o olho. Quando ele botou na frente, ele disse, agora é minha. Marcelinho veio pequenininho chegando, ele é minha, e vou eu. E foi e conseguiu um corner. Marcelinho vai para a cobrança de escanteio. Vai terminar o jogo aqui em São Januário. 2 para o Vasco. Donizete e Rodrigo Souto, 0 para o Grêmio. Moraes tentou cruzar. Amaral. Despedida do Amaral do Grêmio, tá indo para o Catar. Da Silva. Danilo invadiu a área, tem espaço, cruzamento, aberto. Sai jogando o Jorge. Quando apita o árbitro e termina o jogo em São Januário. Vitória do Vasco, salvando os cariocas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio no gramado.